Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Com o abril de 1974, não só nasce a democracia na qual vivemos atualmente, o que quer que seja que isto significa, como também nasceu em abril, mas de 76, nomeadamente no segundo dia de abril de 1976, aquela que é a Magna Carta que rege Portugal. Eu estou a falar da Constituição da República Portuguesa. Nela são apresentados os direitos fundamentais e dos cidadãos. Também são os princípios basilares desta democracia que estão representadas na Constituição e também o primado do Estado de Direito. Mas se viajarmos até 2023, muitos daqueles que consideravam a Constituição da República Portuguesa como o princípio basilar, o livro por excelência de todas as leis, chama-no a maior obra de ficção alguma vez escrita em Portugal. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Finalmente, abril vai terminar. Nesta sexta-feira deixaremos de falar de abril, tal como também deixaremos de falar daquilo que é o tema deste mês, regeneração de abril. É que eu pareço uma bola de ping-pong, porque este título, de alguma forma, tem servido para andar de um lado para o outro. Há quem diga que devia ser degeneração de abril. Há quem diga que regeneração não, porque senão vamos voltar a ter a mesma confusão que tínhamos no início da nossa democracia. Bem, cada um escolha aquilo que quer, mas eu cá tenho que bravamente aguentar aquilo que resta do mês do meu aniversário. Mas voltemos ao início da minha conversa. É que a Constituição da República Portuguesa apresenta no seu artigo 1º aquilo que são então os tais princípios fundamentais, dizendo que Portugal existe como uma república soberana baseado na dignidade da pessoa humana. Então como é que nós podemos enquadrar esta lei da eutanásia? Será que é realmente a dignidade da pessoa humana? Será que utilizar a palavra dignidade associada à morte não é, e permita-me utilizar uma expressão que está agora muito em voga, apenas uma questão de semântica? E o artigo 67, deixa lá ver se eu consigo dizer isto como deve ser, 67º da Constituição da República Portuguesa, que diz que, no seu número 1, à linha C, que o Estado deve cooperar com os pais na educação dos filhos. É que aquilo que vemos atualmente não é propriamente cooperar, é mais bloquear. Mais uma questão semântica que um abril qualquer, de um ano qualquer, deverá ter que resolver. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje, a doutora Teresa de Melo Ribeiro. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Eu na minha
na minha nota inicial, utilizei dois aspectos da Constituição da República Portuguesa que, de alguma forma, muitas pessoas dizem que, de facto, estão a ser atacados e que estão, inclusive, em contramão daquilo que a Constituição já explana. Uma delas é a eutanásia e, de facto, no mês de março, creio eu, assistimos àquilo que foi mais um episódio nesta lei da eutanásia, ao qual a Teresa tem estado a intervir e atenta. Em que ponto é que nós estamos? Estamos num ponto triste, que é em vésperas de os deputados confirmarem o decreto que foi vetado política e ou juridicamente pelo Sr. Presidente da República. Fazendo só um pequenino recuo na história, em janeiro deste ano, o Tribunal Constitucional, na sequência do pedido de fiscalização preventiva apresentado pelo Sr. Presidente da República, pronunciou-se pela inconstitucionalidade de várias normas da lei da eutanásia, que no fundo respeita, e é preciso termos presente isso, o que pretende é despenalizar ou não penalizar dois crimes, que é o homicídio a pedido da vítima e a ajuda ao suicídio, e depois instituir um procedimento que legaliza esse processo administrativo de concretização e execução da morte a pedido. E o Tribunal Constitucional pronunciou-se pela inconstitucionalidade, em particular no que se refere a uma norma, o requisito do sofrimento de grande intensidade, porque considerou que 3 adjetivos utilizados nessa norma, respeitando-se ao sofrimento físico, psicológico e espiritual, não era claro se a conjunção "e" era cumulativa ou disjuntiva, isto é, se exigia que se verificassem as 3 situações de sofrimento para poder ser apresentado e deferido um pedido de morte a pedido, desculpa a repetição, ou se era alternativo. E na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional, onde os juízes foram muito críticos da técnica legislativa utilizada. Aliás, a respeito desse acórdão, eu não resisto a dizer, como é um provérbio popular, todos ficaram mal na fotografia. Ficaram mal os deputados, porque o Tribunal Constitucional critica fortemente a má técnica legislativa utilizada pelos deputados e, por isso, pronunciou-se também pela inconstitucionalidade. Ficou mal na fotografia o Sr. Presidente da República, porque a maioria dos juízes e numa declaração de voto a juíza relatora tecem fortíssimas críticas ao Sr. Presidente da República e aos termos relativamente aos quais ele apresentou o pedido de fiscalização, e depois fica mal o Tribunal Constitucional porque incorre naquilo que critica os deputados e o próprio Presidente da República, é que incorre em contradições, a sua fundamentação é manifestamente insuficiente e deixa por apreciar a inconstitucionalidade de algumas normas que o Presidente da República tinha pedido. Mas então, o diploma foi devolvido à Assembleia da República e agora a Assembleia da República resolveu alterar para tentar ir ao encontro da objeção do Tribunal Constitucional. Só que as alterações que faz e que depois enviou, e foram aprovadas e enviou para o Presidente da República, fez 2 tipos de alteração. Por um lado, para resolver o problema do critério de sofrimento de grande intensidade, pura e simplesmente eliminou os adjetivos de sofrimento físico, psicológico e espiritual e, portanto, a incerteza quanto ao âmbito e ao alcance do diploma foram pelos deputados resolvidos da pior maneira, é que pura e simplesmente... Agora não há condições. Não há em relação ao sofrimento, não. E, não portanto, sabíamos era só ser acumulativo ou disjuntivo. E agora não, eliminou-se. E, portanto, a incerteza continua. Mas basta sofrimento físico, basta sofrimento psicológico, espiritual.
e é cumulativo, não é? Portanto, resolveram o problema, acham eles, ou consideraram eles, os deputados, eliminando esse adjetivo. Só que deram outro passo, que foi, resolveram alterar substancialmente o diploma, dizendo que só pode recorrer à eutanásia, isto é, à morte medicamente provocada, quando os fármacos letais são administrados por profissionais de saúde, que no caso apenas poderão ser médicos ou enfermeiros, só pode recorrer à eutanásia quem estiver fisicamente incapacitado de auto-administrar os fármacos letais. E, portanto, em certa medida, em duas normas, foi dada prevalência ao método do suicídio medicamente assistido ou medicamente provocado, para mim, e colocado numa posição subsidiária, subalterna, o recurso à eutanásia. Porque no acórdão do Tribunal Constitucional, alguns dos juízes, nas suas declarações de voto, levantaram problemas quanto à constitucionalidade da igualdade entre os dois métodos, e os deputados quiseram antecipar-se. Só que eles, mais uma vez, erraram do ponto de vista da técnica legislativa. E porquê? Porque o diploma anterior tinha uma total paridade em relação ao método. E dizia mais, dizia que era o doente, ou a pessoa que pedia para morrer, que escolhia o método, seja eutanásia ou ajuda ao suicídio. E há várias disposições do diploma que dizem a decisão quanto à escolha do médico é da responsabilidade exclusiva do doente. Isto anteriormente. Anteriormente todas as normas diziam isto. O que acontece é que agora, na última versão do diploma, os deputados alteraram duas normas do diploma, dizendo que quando haja incapacidade física do doente, aí é que pode-se recorrer à eutanásia. Só que deixaram por alterar mais 5 outras normas do diploma que continuam a prever que a decisão da escolha do método, isto é, eutanásia ou suicídio, é da exclusiva responsabilidade do doente. E enviaram isto para o Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República recebeu o diploma e, ao invés, na minha opinião, eu acho que ele fez mal, e eu critico por isso, o Sr. Presidente da República devia ter enviado para o Tribunal Constitucional. A Teresa acha que havia razões mais enfim, já havia um diploma reapreciado, é como se fosse um novo diploma. Okay. E, portanto, o Presidente da República, nos termos do artigo 176, creio eu, da Constituição, pode suscitar a fiscalização de qualquer uma das normas. Até porque, só para não nos esquecermos, até porque já tinham, num determinado momento, em 33 artigos, alterado 26 numa primeira fase, ou seja, modificado substancialmente o texto. Isso na Secretaria. Exatamente. Na Secretaria, no momento da redação final, mas depois, felizmente, o CDS teve em atenção, reclamou e o... Só para mostrar aos telespectadores o tipo de quase subterfúgios que têm sido utilizados, não é? E são subterfúgios não aprovados pelos deputados, mas essas alterações tinham sido feitas na Secretaria, enfim, na primeira comissão, já foram incluídas na versão do diploma, na penúltima. Okay. Mas o Presidente da República podia e devia, na minha opinião, ter enviado para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque no acórdão anterior, a questão que ele suscitou, não muito bem fundamentada, quanto ao abandono da exigência de doença fatal e da eliminação da palavra ou ideia de antecipação de morte de todo o diploma, as tais 26 alterações dos 33 artigos, que depois foram aprovadas pelos deputados, o Tribunal Constitucional não se pronunciou sobre essa questão. E, portanto, o Presidente da República, na minha opinião, devia ter suscitado ao Tribunal Constitucional, agora de uma maneira adequadamente fundamentada, esta alteração do critério. É porque exigir uma doença grave e incurável ou uma doença incurável e fatal são realidades opostas. Eu já nem falo em doença terminal, mas uma doença fatal, apesar de tudo, há uma relação, há um nexo de causalidade entre a doença ou a lesão e a morte que se quer antecipar.
É uma morte certa, não porque todos vamos morrer, mas porque é certa no tempo. Embora a doença fatal, já não há um prognóstico vital estimado, como nas doenças terminais, de semanas ou meses. E Teresa, deixa-me só lembrar um caso, um grande jogador de basquetebol, que era o meu jogador preferido, o Magic Johnson, que foi-lhe diagnosticado o HIV, naquela época em que aquilo que se pensava era meses de vida, e, no entanto, ainda hoje está vivo e de boa saúde. Aliás, um dos problemas relativamente ao facto de não se exigir um prognóstico vital estimado de X tempo é precisamente pôr em causa a apreciação médica da incurabilidade da doença ou da lesão. Porque eu posso ter algum conforto que, em termos da medicina, se há um conjunto de médicos que dizem que aquela doença é incurável, o progresso da medicina é enorme, mas se calhar num período de meses pode não ser descoberta a cura. Agora, se eu estiver a falar em anos, quer dizer, todos os dias nós ouvimos notícias de doença, de está-se a tentar encontrar e está-se já no caminho certo para curar o Alzheimer ou para... Ora, se o legislador apenas exige uma doença grave e incurável, significa que eu posso ter uma doença crónica que não me mata, que não me vai matar, mas que ameaça a minha vida. Os diabetes é uma doença crónica que ameaça a vida. E eu posso viver mais 20 anos ou 30. De pessoas, portanto, infelizmente, o Presidente da República devia ter pedido. Okay. Depois, neste texto, eles eliminaram os adjetivos de físico, psicológico e espiritual, e o Presidente da República devia perguntar ao Tribunal Constitucional se esta eliminação ia ao encontro das preocupações manifestadas pelo Tribunal Constitucional no último acórdão. Por outro lado, esta alteração introduzida entre a escolha da eutanásia e do suicídio, primeiro, como eu disse há pouco, deixou inalteradas uma série de normas e, portanto, eu tenho um diploma neste momento que tem uma contradição que diz no artigo 3º que a eutanásia só pode ocorrer se o doente estiver fisicamente incapacitado de auto-administrar os fármacos letais, o artigo 3º, número 5 e o artigo 9º, número 2, e depois tenho várias outras normas, o artigo 9º, número 1, número 3, número 4, número 5, o artigo 16, o artigo 19, em que continua a dizer que a decisão de escolha do método é da responsabilidade exclusiva do doente. E depois não se diz quem é que vai determinar se é o médico orientador, se é o médico especialista, se é a comissão, que são as 3 entidades que vão emitir parecer, quem é que vai determinar que há uma situação de incapacidade física. E depois há outro problema, e é uma incapacidade física temporária ou definitiva, total ou parcial. Portanto, o Presidente da República devia ter enviado para o Tribunal Constitucional. Não enviou, devolveu o diploma à Assembleia da República através de um veto político e disse: queiram esclarecer estas contradições do diploma. Infelizmente, nós já ouvimos os deputados dos partidos proponentes da lei, todos com muita arrogância e muita soberba e muita altivez, a dizer: é chegada a hora do Parlamento. Nós passámos todos os testes, mentira, não passaram nem os testes políticos, nem os testes de constitucionalidade e, portanto, já disseram que vão confirmar e podem fazê-lo pela maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Já está agendado, ou foi dito nas notícias, pelo menos eu ainda não fui ao site da Assembleia da República ver, que está agendado para o próximo dia 12 de maio a reapreciação do decreto 43/15 e a maioria dos deputados já declarou que vai confirmar o diploma. Teresa, só neste pequeno preâmbulo que a Teresa teve aqui connosco, eu vejo também dois paradoxos. O primeiro é este do Parlamento, mas depois ouvimos vozes do Parlamento a criticar quando outros elementos eleitos pelos portugueses utilizam todos os seus recursos parlamentares para apreciar ou contrariar estas leis. Parece que a democracia... Mas a contradição é ainda mais flagrante. É porque, nos casos que estava a dizer, esses deputados utilizam normas regimentais que lhes permitem, ou não, depende da interpretação, atuar de determinada maneira. O problema é que
os deputados, no assunto da eutanásia e muitos outros assuntos, e a seguir vamos falar noutro, que é tão grave, ou mais grave ainda do que este, porque tem a ver com as gerações futuras, que é os deputados não estão a respeitar a lei fundamental. Porque o João Nuno referiu aí bem 2 artigos da Constituição. O artigo 1º e o artigo 67º. O artigo 1º fala na Portugal como uma república baseada na dignidade da pessoa humana. O artigo 67, para facilitar a sua designação correta, diz que a família é um elemento fundamental. Ora, esta lei da eutanásia, primeiro, não respeita a dignidade da pessoa humana, porque o que esta lei vem dizer às pessoas doentes, às pessoas que têm uma incapacidade que as torna dependentes de terceiros, que a sua vida não é digna de ser vivida. É o que esta lei vem dizer. E, portanto, as pessoas que têm uma doença que preenche os requisitos da lei da eutanásia vão ser empurradas para a morte, não por opção, mas por falta de opção. Porque o Estado não presta cuidados de saúde primários, continuados, e já não falamos dos paliativos. Portanto, eu arrisco-me a dizer, sem errar, que 99% das pessoas que, se esta lei vier um dia a entrar em vigor, que vão pedir para ser mortas, não o fazem naquele cenário idílico que nós vemos, que a pessoa está num quarto muito bonito, numa paisagem muito bonita e que pede para se suicidar na plena posse das suas faculdades. As pessoas vão pedir para morrer por desespero, abandono por solidão, das famílias. por abandono das famílias, da sociedade e do Estado. Não é por opção, é por falta de opção. E, portanto, mas não são só estes artigos da Constituição que estão a ser violados, porque nós temos o artigo que diz, nas tarefas fundamentais do Estado, que o Estado deve ser uma república solidária que protege os direitos, liberdades e garantias. O artigo 24 diz que a vida humana é inviolável. E é semântica. É semântica, afinal. Dizer que a vida humana é inviolável não é inviolável. O artigo 64 diz que todos têm, que o direito à proteção da saúde não só é um direito de todos, como é um dever do Estado. E é um artigo que não se tem falado muito quando se fala da legalização da eutanásia, mas é um artigo importantíssimo, porque a imposição do direito à proteção da saúde impõe ao Estado, ou decorre dessa imposição para o Estado, uma obrigação não apenas positiva de prestar serviços de saúde ou assegurar que eles sejam prestados pela sociedade a quem deles necessita, mas uma obrigação negativa, que é não fazer mal, é não deixar que os seus agentes ou terceiros façam mal. Isto é, o direito à proteção da saúde não é apenas o Estado proteger a saúde e prestar serviços médicos, é não praticar atos que afetem a saúde. E não há um ato mais lesivo da saúde que cometer homicídio. Os deputados proponentes desta lei detestam que eu fale ou detestam que se fale no ato de matar. Mas é isto que está em causa. E não é o ato de matar apenas, é o homicídio, ainda que a pedido da vítima. E aí, por falar a pedido da vítima, leva-me para outro paradoxo, porque se esta lei é alavancada pela liberdade da pessoa humana poder escolher, se eu tenho 3 entidades que têm que avaliar o que quer que seja, eu não sei então qual é a liberdade, não é? Também é outro paradoxo. É outro paradoxo e outra contradição. O recurso à eutanásia assenta na liberdade e na autonomia. E, aliás, hoje em dia, até alguns deputados e alguns professores de direito falam no direito a uma morte, um direito fundamental a uma morte autodeterminada. Não existe um direito fundamental a uma morte autodeterminada. Porque eu não tenho o direito a ser morto, nem o direito a morrer. Eu tenho o direito de viver. Só que mesmo se existisse esse direito fundamental a uma morte autodeterminada, esta legislação não era adequada à execução e ao exercício desse direito. E porquê? Porque não é o doente ou a pessoa que pede para morrer, e eu digo a pessoa que pede para morrer porque eu posso não ser doente, ter uma lesão e não ter uma doença e ainda assim poder pedir para morrer, não é a pessoa que autodetermina a sua morte. A pessoa pede.
Porquê? Porque a sua morte é heterodeterminada. Porque, como referiu e bem, há um médico orientador que tem que dar um parecer, há um médico especialista que tem que dar um parecer, e depois há uma comissão, que é uma comissão administrativa kafkiana, que tem um médico, nunca é demais recordar, um médico, um enfermeiro, 2 juristas e um especialista em bioética. E é essa comissão que vai dar a sentença de morte. É o parecer da comissão. E, aliás, é um assunto que devia ser analisado com atenção, e o primeiro acórdão do Tribunal Constitucional, o acórdão 123 de 2021, falou nisso. Essa comissão é que vai ter a responsabilidade pela autorização da morte, porque a comissão tem que dar um parecer, não só que para verificar se todas as fases anteriores do procedimento foram cumpridas, como se a pessoa cumpre uns requisitos. Portanto, se a comissão considera que cumpre os requisitos, a responsabilidade do médico orientador e do especialista são ilibadas. E, portanto, se amanhã se vier a saber que aquela morte foi executada contra as disposições da lei, o Código Penal criminaliza o comportamento. E, portanto, os membros daquela comissão que aceitarem integrar a mesma vão ter que ter a consciência que a responsabilidade criminal por não serem cumpridas todas as condições da lei vai recair sobre eles. Ainda antes de mudarmos temas, duas questões relativamente à eutanásia. Uma se eu bem me lembro, existem pessoas que ainda não conseguiram a sua reforma por invalidez porque não conseguem, nem as comissões de avaliação, as juntas médicas conseguem avaliar isso, é a primeira questão. E a segunda questão tem a ver com outros países que já implementaram a eutanásia já há muito tempo. E como é que tem funcionado? Não sei se se chama escada rolante, ou lá como é que... É uma boa designação, pela rapidez com que a rampa está a Como é que a Teresa vê estas duas questões? Vejo com preocupação e com tristeza. Como eu gosto sempre de citar nesta matéria a posição do Partido Comunista Português, porque, além de mais, ajuda a confirmar que isto não é uma questão religiosa, ainda que o possa ser também, e não temos que ter receio nenhum de dizer que, para além dos argumentos todos legais, eu, no meu caso, tenho Isto também fala da liberdade religiosa. Exatamente, tenho um argumento acrescido, mas o Partido Comunista diz uma coisa extraordinária, que é: o Estado não se pode preocupar em ajudar as pessoas a morrer quando não as ajuda a viver. E, portanto, a questão das reformas miseráveis, quando elas são conferidas, das pensões miseráveis, vai fazer com que as pessoas recorram, ou pode fazer com que as pessoas recorram à eutanásia, não por opção, mas por falta de opção. Quanto à rampa deslizante, eu acho que a expressão do João Nuno é extraordinária e de facto, devia-se falar em escada rolante. Não é rampa deslizante, é escada rolante. Nós vemos nos países que legalizaram a eutanásia, e podemos, o melhor exemplo, o mais recente é o Canadá. O Canadá tem a eutanásia legalizada desde 2016 e é impressionante o aumento do âmbito, o alargamento do âmbito de aplicação a doentes mentais, a doentes que não são terminais. Recentemente, a Holanda chocou e está a chocar o mundo ocidental anti-eugenismo, não é? Porque eliminar da sociedade pessoas que pesam, pessoas que têm deficiências, que são dependentes de terceiros ou que têm doenças, que pesam na sociedade, pesam nas famílias, pesam no erário público e privado. É a negação do Estado Social que eles É a negação de um Estado Social e é um eugenismo social. Quer dizer, me lembra o Stalin, lembra-me o Hitler e lembra-me todas essas pessoas e a Holanda de má colocou memória. agora, e agora quer 12 anos, permitir a eutanásia a crianças, não é? E a crianças, e obviamente que não tardará muito a ser bebés. Portanto, a situação é horrível. O que é que nós vamos, para terminar este assunto, o que é que vai acontecer agora? No dia 12, se os deputados confirmarem, o diploma volta para o Sr. Presidente da República. Há alguns ilustres constitucionalistas que entendem que o Presidente da República ainda pode enviar para o Tribunal Constitucional. Há quem faça uma interpretação diferente da Constituição e que diga que, enfim, a interpretação diferente da Constituição é esta. Uma interpretação literal da Constituição diz que o Presidente da República deve promulgar
o diploma. E, portanto, o legado do Sr. Presidente da República, se esta lei um dia entrar em vigor, não vão ser as selfies, vai ser a lei da eutanásia. Muito bem. É o legado. Só que esta lei não vai já entrar em vigor, felizmente, e graças a Deus, que é a lei só entra em vigor 30 dias após ser regulamentada e o Governo terá 90 dias para regulamentar. E, portanto, ainda a procissão irá no adro. Eu espero que 10% dos deputados apresentem um pedido de fiscalização sucessiva, porque a quantidade de inconstitucionalidades é enorme. Espero que a senhora Provedora de Justiça venha a apresentar um pedido de fiscalização sucessiva. Infelizmente, não espero muito da atual Procuradora-Geral da República e, naturalmente, não espero do Governo. Mas vamos ver, quer dizer, a luta continua, Esta lei, mesmo se vier a ser confirmada e se for promulgada pelo Sr. Presidente da República numa mancha horrível no seu currículo, ainda assim não entrará já em vigor e, portanto, continuaremos aqui a lutar Atentos. contra ela. Muito bem. E falando também naquilo que são estas contradições à Constituição da República Portuguesa e depois ao que vemos na prática a ser executado, nestes últimos tempos também começaram, de alguma forma, as nossas crianças, as nossas futuras gerações, a ser alvo de leis que aparentemente são escritas ou pensadas para dar liberdade, mas liberdade a seres humanos que ainda não têm a devida consciência e capacidade para tomar as suas decisões. Infelizmente, não é só nos últimos tempos que isso está a acontecer. Em Portugal já está a acontecer há vários anos. É verdade que agora estamos a assistir a um incremento, a um acirrar, até porque eu acho que esta maioria parlamentar talvez não esteja muito certa de por quanto tempo continuará a ter uma maioria parlamentar e portanto, antes da dissolução da Assembleia ou de realização de novas eleições, está a tentar forçar. Mas eu digo que, infelizmente, não é há muito tempo, porque, em termos do ensino, já há muitos anos que o Estado está a querer programar ideologicamente o ensino das nossas crianças, violando a Constituição, violando a norma que diz, a linha C do artigo 67 da Constituição, mas violando o número 2 do artigo 43, que diz que o Estado não pode programar ideologicamente o ensino. E é isso que o Estado está a fazer. Começou a fazê-lo nas cadeiras de educação sexual e depois entrou em grande força na cadeira de cidadania e desenvolvimento. Mas, no meio disso, começou, não sei se o João Nuno se recorda ou não, mas num governo de Sócrates, em 2011, foi aprovada a legislação que veio permitir a mudança de sexo, e aqui é entre aspas, isto é, a mudança do registro do sexo e do nome no bilhete de identidade, nos documentos de identificação. Só que, na altura, essa mudança de sexo, não há mudança de sexo, porque o nosso sexo está in situ e inscrito em todas as células do nosso corpo, mas pode haver nos documentos de identificação. Estava restringida a maiores de idade e, além do mais, era preciso um relatório médico feito por uma equipa multidisciplinar em que era atestada a existência de um transtorno ou de uma alteração da personalidade e da identidade de género. No fundo, a disfunção de género era preciso ser atestada por médicos num relatório. Entretanto, o que é que nós temos? Temos a cadeira de Educação para a Cidadania, que é uma cadeira que tem no segundo e terceiro ciclo uma cadeira autónoma, matéria autónoma, mas depois, no primeiro ciclo e em tudo o resto, é transversal. E, portanto, nós temos
ao longo de todos os ciclos, e portanto desde as crianças pequenininhas e a partir dos 6 anos até aos 16, 17, a matéria da identidade de género e da autodeterminação de género e da expressão de género e da ideologia, que no fundo reúne ou tem subjacente a chamada ideologia de género, em todas as matérias que são lecionadas nas escolas. É impressionante e chocante, o João Nuno com certeza que já há de ter tido conhecimento de alguns exemplos, na sexualização que está a ser feito das nossas crianças. As matérias, as perguntas, os testes, aquilo que é pedido às crianças para ser feito, a lavagem cerebral que é feito às nossas crianças. O que é que agora houve de novidade ao desenvolvimento? Em 2018, que foi um passo grave e sério, 2018, já governo António Costa, apoiado Era a geringonça, pela extrema-esquerda, foi aprovada uma lei em 2018 que veio reconhecer o direito à autodeterminação, não apenas da identidade de género, mas da expressão de género e da proteção das características sexuais das pessoas. Essa lei veio revogar a tal de 2011 e veio dizer quem não se sentir no género que lhe foi, esta expressão que a mim me causa arrepios, o género que foi atribuído à nascença. O género não é atribuído à nascença. O sexo não é atribuído à nascença pelas pessoas. A pessoa nasce com um sexo feminino ou masculino. Ponto, final, parágrafo. Esta lei de 2018 veio revogar a outra e veio dizer: qualquer pessoa com mais de 18 anos pode pedir para mudar de sexo nos documentos, não tem que apresentar nada, a não ser os documentos de identificação, não tem que invocar absolutamente nada, não tem que ter feito nenhuma operação cirúrgica, não tem que ter nenhum relatório médico. Iam 8 dias na Conservatório do Registro Civil, tem que ser alterado a designação. Veio permitir, por outro lado, que os menores de 16 aos 18 anos possam pedir também a mudança de sexo, mas aí exige não um relatório médico no sentido anterior, atestar que havia uma disforia de género, mas apenas um relatório, que pode ser feito por um médico ou um psicólogo, a dizer que a pessoa, a atestar que a pessoa tem a vontade suficientemente esclarecida para pedir a mudança de sexo. O que é que aconteceu agora, que já estava previsto na Lei de 2018? A Lei de 2018 regula o procedimento de mudança de sexo, mas depois veio dar diretivas para o Serviço Nacional de Saúde ou para a saúde e diretivas para o ambiente escolar. Relativamente à saúde, veio dizer que o Estado, que o Serviço Nacional de Saúde devia disponibilizar serviços médicos para as pessoas que queriam mudar de sexo por via de tratamentos hormonais ou cirúrgicos, e eu volto a insistir, não é uma mudança de sexo. Pode ser uma mudança de órgãos genitais, pode ser uma mudança de amputação de alguns membros, mas o sexo está inscrito em todas as nossas vidas. E neste momento, os próprios bloqueadores de puberdade. Isso é o que nós vamos falar a seguir, que é gravíssimo e preocupante, e há muitos países, nomeadamente aqueles que foram pioneiros nisso, e nós não estamos a aprender nada, como a Suécia, a Inglaterra e a Finlândia, que estão a proibir que isso seja feito a menores. Mas então, neste momento, há uma unidade em Coimbra que pode executar as cirurgias. E os últimos dados que eu vi, creio que até 2022, houve cerca de 1.600 pessoas em 11 ou 12 anos que pediram a mudança de sexo. E nós estamos a mudar toda a mentalidade de 10 milhões de portugueses, porque houve 1.600 pessoas que pediram a mudança de sexo no registro. Só que, tão grave quanto isto, é que aquela lei de 2018
veio dizer que o governo devia adotar medidas de promoção, não é só de prevenção, de perseguição, na educação e no ensino. Em todo, medidas de promoção da autodeterminação, da identidade de género, da expressão de género e da proteção das características sexuais, em todos os níveis, em todos os ciclos de ensino. Eu não sei se recorda, João Nuno, mas em 2019 houve um despacho de um secretário de Estado que veio regular essas matérias. Só que o que é que acontece? Houve 80 e tal deputados que pediram a fiscalização sucessiva desta lei, de um artigo, o artigo 12º da lei 2018, dizendo que era inconstitucional porque violava a proibição de programação ideológica, portanto, a entrada da ideologia de género mascarada com o princípio do respeito, da autodeterminação, da identidade de género e da expressão, violava os vários artigos da Constituição, o direito dos pais a educar os filhos, a proteção das crianças. O Tribunal Constitucional acabou em 2021, creio que em 21, por se pronunciar pela inconstitucionalidade do artigo 12º, mas não por razões substantivas, mas por razões formais, a dizer, não pode esta matéria ser regulada por despacho do Governo, tem que ser, porque é uma matéria que contende com direitos, liberdades e garantias, por lei da Assembleia da República. E, portanto, 2 anos depois, por isso é que eu digo que os deputados devem estar preocupados em que um dia, mais cedo do que o fim da legislatura, venham a perder esta maioria. De repente, os atuais deputados, vieram apresentar projetos de lei que visam, por um lado, promover a tal autodeterminação da identidade de género no contexto escolar, nos ciclos todos, mas, por outro lado, vieram fazer uma coisa gravíssima também, que é criminalizar, criar um novo tipo de crime do Código Penal, que tenta criminalizar o que eles designam terapias de conversão sexual, mas que depois, no número 2, excepcionam as terapias realizadas no contexto da autodeterminação de género, e nós já lá iremos, mas é exatamente aquilo que eles querem fazer. Portanto, qual é a grande... Esses diplomas os projetos de lei foram aprovados todos. Quem é que apresentou? Obviamente, os do costume. PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Desta vez a Iniciativa Liberal não apresentou, mas votou favoravelmente. O Chega e o Partido Social Democrata votaram contra os diplomas que querem promover a ideologia de género no contexto escolar e abstiveram-se o Chega e o PCP. Deixa-me só recordar aqui a lei de 2018, para as pessoas terem consciência. Nós não estamos a falar de adultos. É porque diz aqui claramente crianças e jovens, e mais, encontramos aqui no artigo 5, que fala de pessoa menor intersexo. Ou seja, nós estamos, de facto, a assistir a algo que era impensável quando eu estava a crescer, era a exposição de menores a situações de cariz sexual. É não só a exposição, como a promoção, não é apenas a exposição, é a promoção, a hipersexualização das crianças desde a mais tenra idade. Desde a mais tenra idade. Se lerem estes diplomas que foram aprovados na Generalidade no passado dia 19 de Abril e agora vão para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e vai haver uma discussão na especialidade e, portanto, nós vamos poder pedir para ser ouvidos, associações, os pais deviam ir à Assembleia da República dizer porquê. Aquilo que estes diplomas querem fazer é dizer que a criança ou o jovem tem o direito de se auto-escolher o género que quer ser, o sexo que quer ser, a criança. E depois diz à escola o que é que quer ser. E, portanto, eu, que sou Maria Teresa, se eu fosse criança, que não posso votar, que não posso beber, que não posso conduzir, que não tenho, no Código Civil, sendo menor, não tenho
a plena capacidade do exercício dos meus direitos, já tenho uma total maturidade para dizer: eu não quero ser do sexo feminino ou masculino, quero ser de um género do quê? Porque eu não sei, porque isto não tem nada a ver, João Nuno, isto não tem nada a ver com a proteção dos direitos LGBTIQ+. Eu não sei o que é o mais, e eu nem sei, fora as duas primeiras letras. Eu penso que eles não sei, estão que sempre eu sei a o que aparecer. é, as outras letras eu não sei o que é. Não há uma comunidade que integre estas pessoas todas. Não há. Isto não tem nada a ver com a proteção destes direitos. Tem a ver com uma discriminação positiva, inconstitucional. Porque o artigo 13º, número 2, diz que ninguém pode ser beneficiado em função da sua orientação sexual. Isto também não e tem do seu nada a sexo. ver. E, portanto, viola a Constituição a promoção destes direitos. Só que isto é diferente. Nós não estamos a falar de pessoas adultas. A pessoa adulta, seja da orientação sexual que quiser, é um problema que lhe diz respeito se ela não impuser à sociedade uma coisa que contende com os meus direitos. Não é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar na sexualização das crianças, dando-lhe uma autonomia que elas não têm e com situações gravíssimas, que é, ela auto-atribui-se um género que hoje em dia, quer dizer, eu acho que a ONU, já não sei se reconhece 52 géneros ou 32, quer dizer, eu já ouvi falar em 114 géneros diferentes, não é? São construções sociais. É extraordinário uma construção social que só se pode construir num caminho, não querem que se desconstrua no outro. Mas a criança diz que nome é que quer ser, a escola tem que respeitar a designação e o género autoatribuído, ela pode frequentar as atividades escolares e extracurriculares que quiser em função do género autoatribuído. Se a escola tiver uniforme, ela pode escolher o uniforme que quiser. E depois chegamos às casas de banho e aos balneários, que é aquilo que tem que ser dado como exemplo, mas é um bom exemplo. É que a criança que se percepciona como de um género qualquer que não é aquele que corresponde ao seu sexo, ela diz: eu quero ir à casa de banho das raparigas, apesar de ser rapaz. E a escola tem que respeitar. Portanto, isto é... neste momento... Faltam palavras, não é? Faltam palavras, porque eu já lhe vou dizer o que é que isto é. O que é que isto é? Isto não é a proteção dos direitos LGBT+, não é? Aliás, porque isto vai, já há muitos homossexuais e lésbicas e feministas que estão a dizer que isto é um ataque também às duas primeiras letras, ao L e ao G. Porquê? Porque muitas das vezes, na puberdade, as inseguranças e o desconforto que a pessoa tem em relação ao seu corpo, em relação àquilo que é, rapaz ou rapariga, muitas vezes é apenas um pré-anúncio ou uma manifestação de uma tendência ou de uma orientação sexual que se vai a revelar na fase adulta. Portanto, as letras L e G, não é, que eu acho que deviam ser trazidas para este debate e deviam defender a sua posição, estão a ser prejudicadas por isso, mas quem está a ser mais prejudicada é a criança. E neste momento, deixe-me dizer, João Nuno, ainda é exigido o consentimento dos pais. Ainda é exigido o consentimento dos pais, mas nós sabemos que primeiro começa-se assim e depois, não tarda nada, obviamente, que se vai afastar o consentimento dos pais. Mas eu ia para dizer terminar, que, Teresa, para sim. terminar, aquilo que está subjacente a isto é a legalização da pedofilia. Não tenha mais pequena dúvida, porque é o sexo consentido, qualquer que seja a idade. E eu termino dizendo que em março deste ano, um instituto de juristas financiado pela ONU e que faz parte da ONU, aprovou e divulgou um documento gravíssimo que tem os princípios da não criminalização do sexo, qualquer que seja a idade, do aborto até ao nascimento, da legalização da prostituição, das drogas. Ou seja, o destruir da sociedade como nós conhecemos até já. Teresa de Melo Ribeiro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Dava para mais 50 minutos de conversa. Obrigado, assim. Excelente fim de semana. Até segunda-feira.